O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. Boa tarde, meus irmãos. Hoje, dia 22 de agosto, é isso? Nós suspendemos os cultos presenciais na sua totalidade no segundo domingo de março de 2020. Então, hoje nós estamos retornando. Numa comunidade com mais de 4.000 pessoas, quantas pessoas morreram de Covid aqui em Pinheiros? 2. Isso significa que tem muito vaso ruim aqui que não quebra. E eu sou um. Os pastores pegaram Covid, ninguém morreu. Nós tivemos a doutora Lourdes, que se nós entendermos, ela está no coral celestial, né, Beth? E dando trabalho, porque ela gosta de arrumar partitura. E a Marlene, dona Marlene, que tinha comorbidade, pressão alta, diabética, faleceu por conta da Covid. Muitos irmãos pegaram, mas todos estão aqui. Nesse período, a igreja não fechou nenhum dia. Nós crescemos, mais de 600 novos membros e organizamos 4 novas igrejas. A nossa arrecadação cresceu em 30%. Nós compramos aqui 4 casas agora e estamos investindo em torno de 10 a 11 milhões de reais. Todas as nossas contas estão pagas. Diz amém aí, pelo amor de Deus. Certo? Tentaram de tudo contra a gente, mas nós estamos aqui. Porque Deus é por nós. Deus é por nós. Hoje nós retornamos, departamento infantil, já hoje 240 crianças. Nós vamos fechar a sala tudo de adulto, botar tudo no tempo para liberar tudo para as crianças. Nós estamos hoje com 140 adolescentes aí reunidos na escola dominical. Então, irmãos, Deus está no controle. O pessoal está, pastor, e agora? O que vão fazer? Bolsonaro, Supremo Tribunal Federal. Eu falei, pai, eu não estou nem aí. Deus está no controle. O senhor é de direita ou de esquerda? Eu falei, eu sou da Bíblia. Sou contra isso, sou contra isso, a favor disso. Não vou entrar nessa discussão. Isso não é discussão nossa. Juiz ladrão existe desde safadeza política, existe há muito tempo. Vai ser agora que nós vamos resolver. Certo? E nós não podemos fazer nada pela força humana. Quem vai fazer é Deus. Se a Bíblia fala que Ciro era ungido do Senhor e Nabucodonosor era servo do Senhor, quem sou eu para entrar nessa discussão? Mas Deus está no controle. E a igreja pretende de Pinheiros não vai entrar em discussões de política partidária. Nós temos princípios de fé. Não vamos ficar aqui. Nós respeitamos a autoridade, oramos pelas autoridades constituídas. Eu tenho minha posição pessoal, não ponho para os irmãos. Cada membro aqui é livre para pensar do jeito que quer. Tem até crente que aqui é cristão marxista. Tudo bem. Se você for para o inferno, é problema seu. Você resolve com Deus. Eu não vou entrar nessa discussão. Não vou ficar agora com debates na internet com esses assuntos. E não adianta perguntar para mim. Certo? Nós vamos fazer uma vigília, sexta-feira, pelo país. Nós cremos que é Deus que tira e Deus que põe. A igreja não pode, não deve se envolver com política partidária. Tá certo, irmãos? E o fato do cara ser presbiteriano e exercer uma função não significa que ele me representa, nem representa você. Tá certo? Então vamos acabar com essas discussões aí, essas agressividades, porque nós não vamos entrar nessa. Nosso negócio é pregar Jesus. Amém? E cada um vai prestar conta de si. Tá? Eu quero conversar com vocês hoje sobre um tema fantástico, maravilhoso, que é o ensino bíblico da adoção. Você já pensou nisso? Eu e você, nós somos, em Cristo Jesus, adotados por Deus para fazer parte da família de Deus.
Você quer privilégio maior do que esse ou não? Você é um Zé Mané, um pé rachado. Você faz parte da família de Deus. Vamos abrir a Bíblia lá em Gálatas, capítulo 4. Versos de 4 a 7. Eu quero falar aqui, para sair aí na internet, né? Sobre a gloriosa ou a maravilhosa doutrina bíblica da adoção. Adoção. Tá certo? Vamos lá. Gálatas, capítulo 4, versos de 4 a 7. Vamos ler juntos? Vamos lá? O que diz? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém. Meus irmãos, só existe uma doutrina correta, verdadeira sobre a salvação. E essa doutrina está na Bíblia, que diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé, mediante a obra de Jesus Cristo. A salvação não é um ato humano, mas é um ato de Deus. Eu não consigo salvar a mim mesmo. Quando Jesus Cristo diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido, é porque se ele veio, é porque eu e você, como perdidos, nós não poderíamos buscar a Deus, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então a salvação é algo que vem de Deus, é Deus vindo ao encontro do pecador perdido. Quando você vai estudar esse assunto na Bíblia, didaticamente falando, ele é complicado porque envolve vários termos teológicos. E os teólogos, então, criaram aquilo que eles chamam de ordem da salvação. O que seria a ordem da salvação? Seria, do ponto de vista didático, uma explicação inteligente para a gente entender o que é a salvação de Deus. Porque a salvação de Deus começa com a predestinação e termina com a glorificação. Vocês estão me entendendo ou não? E o primeiro passo, segundo a teologia calvinista, é a nossa união com Deus. Nessa união com Deus, nós somos convertidos, nós somos regenerados, nós nos tornamos novas criaturas. E depois de nos tornarmos novas criaturas, nós somos justificados pela fé. E depois da justificação pela fé, vem a adoção. E depois da adoção vem a santificação. Depois da santificação vem o que? A glorificação. A grande pergunta é por que os teólogos colocam entre a doutrina da justificação pela fé e a santificação a doutrina da adoção. Por que isso? E eu encontro uma razão muito simples e gloriosa e que enche o meu coração de alegria, de gozo, de satisfação. Sabe por quê? Porque na doutrina da justificação pela fé,
eu e você, nós éramos réus. E nós comparecemos perante Deus como réus. E toda a condenação estava pesando sobre mim e você. E Deus, em Cristo Jesus, Ele faz uma declaração, Ele apresenta um acórdão judicial do Supremo Tribunal Federal de Deus, dizendo: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Você foi perdoado. Então, César, se você está em Cristo, nenhuma condenação há contra você. Pecado passado, presente e futuro. Mas, irmãos, Deus, quando Ele coloca a adoção depois da justificação, Ele está dizendo: mas eu não quero ter um relacionamento com você que foi absolvido, um relacionamento jurídico. Eu quero ter um relacionamento de comunhão, de amor. Vocês estão entendendo? Então, se a justificação pela fé é uma declaração judicial, a adoção é uma declaração de amor, de comunhão. Deus quer se relacionar com você e comigo em amor, em comunhão. E para que isso acontecesse, Ele o que? Nos tornou seus filhos. Seus filhos. Quem está entendendo até agora, não dormiu ainda, levanta a mão. Pronto. A partir daqui, nós vamos entender o que está aqui. Veja bem. Vindo, porém, a plenitude do tempo. O que significa a plenitude do tempo? Significa aquele tempo que estava planejado e chegou a hora. A plenitude do tempo significa o tempo o quê? Exato. O tempo de Deus, o Kairos de Deus. Nesse tempo, o que aconteceu? Deus enviou seu Filho. Nascido de mulher, nascido sob lei. Aqui nós temos a doutrina da encarnação. E aqui nós aprendemos algumas coisas que são maravilhosas, que são basilares. É que a origem da nossa adoção está em Deus. A base da nossa adoção está em Cristo Jesus. Então Deus é que deu origem a essa doutrina da adoção. E para eu ser adotado por Deus, para eu ser considerado por Deus como um filho dele, eu preciso estar em Cristo Jesus. E aí o que acontece? Veja no texto que a origem da adoção é Deus, a base da adoção é Deus, é Jesus Cristo. E aí diz assim, no versículo 5, o que diz aí? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos o quê? Adoção de filhos. Então, para resgatar os que estavam sob a lei. E o que significa estar sob a lei? O que significa isso? Significa estar condenado. Significa estar debaixo da sentença da condenação de Deus. Veja, por favor, Romanos. Dá uma volta atrás aí, Romanos capítulo 3. Só para você entender o que significa isso. Porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E Romanos, capítulo 3, versículo 19 e 20, diz assim. O que diz? Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, e nós estamos sob a lei, né, o que Gálatas diz, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja o quê? Culpável perante Deus. Nós somos o quê? Culpados diante da lei de Deus. A lei aponta o nosso pecado. A lei revela a nossa impureza.
A lei revela a nossa impotência em poder obedecer. Não adianta botar os 10 mandamentos aqui, porque eu quero, mas eu não consigo, diz o apóstolo Paulo. Porque é pela lei que vem o pleno conhecimento do pecado. E se eu tenho pleno conhecimento do pecado, essa lei que aponta o meu pecado me condena. Eu estou condenado, eu sou culpado diante de Deus. E Paulo vai dizer aí, em Romanos capítulo 3, o que é que diz aí? Todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será o quê? Justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o quê? Metade? Vem o quê? O pleno conhecimento do pecado. Então, o que é a lei? A lei é um instrumento, como uma ultrassonografia, qualquer termo que você queira usar hoje, para revelar a minha o quê? Doença. E para dizer que eu estou condenado. Mas aí, quando você vai para a doutrina da adoção, diz assim, que Jesus Cristo, que Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, ou seja, sobre aqueles que eram culpados, que estavam condenados, que estavam perdidos. A fim, qual o propósito? Que recebêssemos o quê? Adoção de filhos. Não é apenas a justificação pela fé, não é apenas o fato de que Cristo recebeu sobre si o castigo pelos nossos pecados. Não significa apenas que agora nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, e Paulo coloca isso em Romanos capítulo 8. Mas ele diz, não, eu não quero apenas perdoar vocês, eu não quero dizer apenas para vocês que vocês deixaram de estar condenados diante o tribunal de Deus, mas eu quero que vocês façam parte da minha família. Eu quero adotá-los para serem meus filhos. Diz um amém aí, pelo amor de Deus. Um caba safado como você, fazer parte da família de Deus. Ontem eu fiquei doido quando estava estudando essa doutrina. Eu comecei a dançar no quarto. Isso não pode falar assim, né? É um negócio assim que... Louvado seja Deus. Porque Deus não quer apenas me perdoar. Ele não quer apenas me justificar. Ele quer... O que Jesus Cristo diz? Na casa de meu pai há muitas moradas. E eu vou voltar, eu vou buscar vocês, porque o meu prazer é que onde eu estiver, vocês estejam também. Fazer parte da família do rei. Então você tem sangue azul espiritual. Tá certo, minha irmã? Você faz parte da família o quê? Real celestial. Não é daquela lá da Inglaterra, não. É lá do céu. A palavra adoção é um termo jurídico. No contexto romano, você sabe que até hoje prevalece no mundo o direito romano. O que é o direito romano? Do ponto de vista da adoção. É quando alguém deixa de fazer parte de uma família, ou ele é um órfão, ou ele é uma pessoa, e passa a fazer parte de uma família. E ele ganha uma identidade. Mas não somente isso, ele ganha um nome. Ele passa também a ter privilégios. E passa a ser herdeiro de uma herança familiar. Você já pensou nisso? Eu e você, quem era o nosso pai antes da nossa conversão? Quem era o nosso pai? O diabo. Nós éramos filhos da ira. E o que é a adoção? A adoção é a transferência de uma paternidade espiritual para outra paternidade espiritual. Eu não sou mais filho do maligno, eu agora sou filho de Deus.
Eu não estou vivendo mais no império das trevas, eu estou vivendo no reino da luz. O apóstolo Paulo, quando trata isso em Romanos capítulo 6, ele fala que é uma mudança de identidade. Nós não somos mais servos do pecado, mas nós somos servos da justiça. Existe uma mudança de senhor. Nós não somos mais servos do diabo, nós agora somos servos de Deus. Nós não temos mais uma mudança de serviço. Nós não servimos mais a carne, mas nós servimos agora a Deus. Então preste atenção, porque ser adotado, se tornar um filho de Deus, compreender a doutrina da adoção, significa que houve uma mudança completa na minha vida e na sua vida. Amém? Nós fomos salvos em Cristo Jesus. Veja aí, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei. Com que propósito? A fim de que recebêssemos a adoção, o quê? De filhos. Então nós temos aqui a origem da adoção é Deus. A base da adoção, Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo. O propósito da adoção é nos fazer integrantes da família de Deus. Mas irmãos, tanta coisa envolvida nisso aqui, sobre os privilégios que a gente tem, privilégios que nós temos nessa doutrina da adoção. E o privilégio que Paulo coloca aqui, veja no versículo 6, veja que coisa linda. Ele diz assim: e porque vós sois o quê? Filhos. Por que nós somos filhos? Porque nós somos o quê? Adotados. Qual foi a coisa que aconteceu? Vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Você já pensou nisso? Porque nós somos filho, Deus mandou. Assim como Ele enviou o seu Filho, nascido de mulher, Ele envia também, o verbo enviar é o mesmo. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. E o que é que significa isso? Eu queria que você voltasse para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Lê comigo, o que diz aí? O que diz? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então a primeira coisa que nós recebemos quando o Espírito Santo é enviado por Deus no nosso coração, é que nós temos agora uma nova identidade. Estão entendendo? Se você não tem o Espírito Santo, você não é de Deus. Se você não tem o Espírito Santo, você não é filho de Deus. Se você não tem o Espírito Santo, você não nasceu de novo. Você não é uma nova criatura.
Então o Espírito Santo é de fato o selo, o penhor, a garantia, a certeza, a segurança, a convicção de que eu fui adotado por Deus. Agora veja em Romanos 8, dá uma olhadinha aí, por favor, no versículo 16. Por favor, leia o versículo 16 de Romanos 8. O que diz aí? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Então preste atenção. Existe um testemunho o quê? Interno. O Espírito Santo de Deus testemunha com o meu espírito humano de que eu sou o quê? Filho de Deus. Paulo diz assim, porque eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Se alguém perguntar para você assim, por que você é filho de Deus? Qual é a prova que você tem? Aí você diz, não, porque eu tenho o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo faz com você? Não, o Espírito Santo me dá essa convicção interior. Ele testifica com o meu espírito que eu sou o quê? Filho de Deus. Quem tem essa convicção aqui, levanta a mão. Não importa o que as pessoas vão dizer de você. O que importa é que aquilo que o Espírito Santo testifica no seu coração. Os fariseus diziam que Jesus Cristo não era o Filho de Deus. E que os milagres que Jesus Cristo realizava, Ele realizava pelo poder de Beelzebu. Você já pensou num negócio desse? Então, se estão falando mal de você, meu filho, fica tranquilo. Já falaram mal de Jesus. Essa semana eu fiz um aconselhamento pastoral, o cara estava zangado, porque ele foi acusado de assédio moral. Eu falei, eu não sei nem o que é isso. Mas eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão. E aqui eu sou acusado de tudo. E Jesus Cristo foi acusado de que Ele, como Filho de Deus, Messias, perfeito, santo, Ele realizava a cura pelo poder de Satanás. Mas eu queria chamar a sua atenção para o fato de que, como filhos de Deus, nós temos essa dádiva, esse presente do Espírito Santo. E esse Espírito Santo, que é o selo, que é a comprovação da nossa adoção, da nossa filiação, ele faz coisas extraordinárias dentro de nós. Não precisava ir muito longe. Eu quero que você vá lá para Romanos capítulo 8. Esse Espírito Santo vai nos dar acesso a Deus Pai e vai criar uma intimidade que a gente pode chamar Deus de paizinho, Abba Pai. A maior intimidade que uma criança pode ter com o Pai é estabelecida na doutrina da adoção. Veja lá em Gálatas, claramente que ele diz, Deus enviou o nosso coração, o Espírito Santo, o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Significa que esse Espírito, além de comprovar, de testificar nossa identidade, é o Espírito de comunhão familiar. Eu tenho intimidade com Deus, eu posso chamar Deus de meu Pai. Quer dizer, esse texto é muito baiano, é painho. Os baianos estão muito na frente, porque na velocidade agora, na natação. Então, o texto é baiano, é painho, ou paizinho. É manhinha, é intimidade, é confiança, é dependência. Veja, lá em Romanos capítulo 8, no versículo 26, diz, também o Espírito semelhantemente
nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos, o quê? Inexprimíveis. Esse Espírito, ele vai nos assistir nas nossas, ou na nossa fraqueza. Como filhos, nós não estamos mais escravos do pecado, mas a presença do pecado está dentro de nós. E para nós exercitarmos a adoração, a oração, nós precisamos da assistência desse Espírito Santo. Mas eu quero correr. Queria que você fosse lá em 2 Coríntios, capítulo 3. Por favor. 2 Coríntios, capítulo 3. A partir do versículo 17, diz assim: ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há o quê? O Espírito está dentro de nós ou não? Esse Espírito é o Espírito da liberdade. Somos livres. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, o Espírito que foi enviado por Deus na adoção, nos dá identidade, nos dá intimidade, através da vida de oração. Mas é através desse Espírito que nós somos transformados espiritualmente, porque nós somos filhos. E qual é o projeto de Deus? É nos conformar à imagem do seu Filho. E é o Espírito Santo que vai operando de dentro para fora na nossa vida, para que nós sejamos iguais o quê? A Deus. Vocês estão entendendo ou não? A profundidade desse negócio? Você tem o Espírito Santo e você não está regredindo, você está progredindo. Porque o Espírito Santo está transformando você dia a dia, conformando você à imagem de Jesus Cristo. Isso só é possível. Presta atenção, o mundo está piorando, a política está piorando, a economia está melhorando, mas a igreja está o quê? Melhorando. Nós estamos melhorando. Mas eu quero concluir chamando a sua preciosa atenção, porque lá em Gálatas, capítulo 4, diz que a doutrina da adoção traz para nós a herança. Porque enquanto você não era filho, você não era o quê? Herdeiro. Agora você é filho, você agora é o quê? Herdeiro. Você tem direito à herança. Não vou perguntar aqui como é que está a sua conta bancária, porque vai ser um chororô danado. Existe crente pobre? Existe nessa vida. Mas em Cristo, nós somos ricos. Ele, sendo rico, se fez pobre, para que todos nós nos tornássemos o quê? Ricos. Eu quero dizer para você que você é o cara mais rico. Você não está na Forbes aqui, você está na Forbes celestial. Você é um Durango Kid aqui, mas você é um cara rico. Porque o que o pessoal faz da teologia da prosperidade é de dizer que você é filho do rei aqui e o cara está no inferno. Mas tudo bem. É melhor ser Durango Kid aqui. Mas entender que nós somos ricos o quê? Espiritualmente. E eu não quero enganar você. Eu quero mostrar para você 2 textos apenas para a gente encerrar essa mensagem. Romanos, capítulo 8.
Porque Paulo, esse capítulo é um dos capítulos mais magistrais da Bíblia. Eu queria que você lesse comigo o que diz a palavra de Deus no versículo 17 de Romanos 8. O que é que diz? Ora, se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros. E a sua herança vem de onde? Herdeiros de? E co-herdeiros com? Se com ele sofremos, também com ele seremos o quê? Glorificados. Você acha que em Cristo Jesus você é dono de quê? Hein? De tudo. Você vai herdar o quê? Tudo. Diz um amém aí, pelo amor de Deus. Misericórdia. Eu vou mudar de igreja, vou para a igreja pentecostal. Vamos lá para 1 Pedro, por favor. Vamos ficar de pé aí. 1 de Pedro. Acho que é o culto da tarde, é o culto dos caras que comeram muito, estão cansados. 1 de Pedro, vamos lá, por favor. Capítulo 1. Versículo 3 em diante. Diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida. Estou errado, estou na segunda, é na primeira. Versículo 3, vamos lá. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vamos devagar. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada a se revelar no último dia. Nós temos uma herança. E fomos regenerados por Deus para receber essa herança. Essa herança ela é incorruptível, sem mácula, imarcessível, está guardada. E nós, até herdarmos essa herança, nós estamos também o quê? Protegidos, guardados. Ninguém vai matar você. Você não pode mais perder essa herança. Amém? Então, quem é pobre é o diabo. Todo crente é rico. E eu ouso dizer, não existe crente feio. Todo crente é bonito. Porque na hora que vier a glorificação vai melhorar muita coisa. Eu vou olhar nos seus olhos, não serei mais Haroldo. Você é a pessoa? Arival Celestial. Todo mundo vai receber esse galardão, irmãos. Que Deus tem preparado para nós é maravilhoso. Então, anime o seu coração. Anime o seu coração, pelo amor de Deus. Ontem eu estava estudando essa doutrina, terminei de estudar. Aí sabe aquele negócio de antes de dormir, você dá uma olhada no UOL? Putz, é só desgraça. Aí eu digo, eu vou dormir pensando na doutrina da adoção, eu vou ficar vendo esse negócio aqui. É um negócio difícil, né? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Deus querido, grandiosa é a tua salvação, grandiosa é a tua adoção, grandiosa é a herança que nós temos para receber em Cristo Jesus. O Senhor nos escolheu para isso, o Senhor nos predestinou para isso. É algo imerecido, é algo inefável e é algo glorioso. Então, Pai, anima o teu povo. Tira do teu povo todo espírito de derrota, de fracasso.
porque ninguém e nada poderá nos fazer perder aquilo que o Senhor nos deu, a nossa salvação, a nossa herança eterna. Anime e consola o teu povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.